Teremos out-season? Sim. Essa talvez seja a pergunta de $1 milhão que todo mundo está se fazendo. E quanto mais o tempo passa, mais a possibilidade na visão do mercado desse momento acontecer vai se distanciando. E as pessoas começam a desistir e olhar para o mercado como se isso fosse impossível. E algumas desculpas são: temos muitos tokens, muito dinheiro investido de venture capitals, dessa vez não teremos liquidez e tudo será diferente. Eu fiz esse vídeo para te provar o contrário, para te mostrar algo que praticamente ninguém está te falando, para explicar por que eu acredito que nós sim teremos out-season no ano de 2025. Mas mais do que isso, para te explicar da forma certa que você deve se posicionar nessa out-season e não cometer 3 erros que podem ser fatais para o resultado da sua carteira. O primeiro ponto para a gente entender, e naturalmente é o primeiro erro que todo mundo irá cometer em relação a essa out-season, é a desconfiança. Muitas pessoas agora começam a afirmar que a out-season não faz o mínimo sentido. E naturalmente nesse vídeo eu vou contra-argumentar alguns dos principais pontos levantados. Mas antes de falar isso, eu quero te mostrar como o mercado anda em padrões. Se você observar essa imagem aqui agora, basicamente são uma série de tweets afirmando lá em janeiro de 2021 que nós não teríamos uma out-season. Essas eram contas relevantes na época, em boa parte, e a visão de todo mundo era que essa out-season não iria acontecer justamente porque o Bitcoin estava andando há muito tempo lá durante o ano de 2020 e as altcoins nem sequer se mexiam depois do que aconteceu na grande quebra do Covid em março daquele ano. Com isso, a gente tem um ponto muito interessante, porque algumas semanas depois a gente tem uma mudança completamente drástica de mercado. E aí a gente tem uma das maiores out-seasons da história do mercado de cripto. E tudo isso explica um pouco sobre a dinâmica do mercado. Quando eu mostro esse gráfico aqui para você, isso daqui se torna um pouco mais evidente. Diferente do que muitas pessoas acreditam, a out-season é um período extremamente curto dentro do mercado de cripto. Normalmente, o período como um todo dura algo entre 300 dias ou até menos que isso, que é todo o período de queda de dominância do Bitcoin. Vale destacar que esse período não é um período só de alta, que uma parte dessa queda de dominância também vem com a desvalorização do Bitcoin, porque normalmente ele atinge o seu ápice durante o período de out-season. Mas, apesar desse período de um ano, também é importante a gente observar uma outra coisa nesse gráfico, que os períodos sem out-season são períodos bem longos. Normalmente nós estamos falando mais do que 1000 dias, e mesmo dentro do período de out-season a gente ainda tem uma fase ou outra de consolidação. A verdade é que quando a gente analisa o passado, a gente está cerca de 1100 dias sem uma out-season. E por isso todo esse momento de receio no mercado. Mas a primeira coisa que eu quero te mostrar é justamente o período que nós estaríamos olhando o ciclo anterior. É esse gráfico bem aqui, onde a gente observaria que desde ali do fundo do Bitcoin do ciclo passado, em abril de 2018, as altcoins estariam perdendo e muito para o Bitcoin, até o início de 2021, quando a gente tem essa virada. Mas para a gente entender tudo isso, toda essa estrutura, primeiro a gente tem que fazer uma reflexão e olhar para esse ciclo de agora. E ver se realmente faz sentido essa argumentação que todos estão falando, que a out-season não faz sentido porque existem tokens demais, ou porque nós não temos liquidez, ou principalmente porque os venture capitals podem ter acabado com tudo isso. Só antes de eu te explicar essa análise, eu quero só te pedir um favor muito simples, para você deixar o like nesse conteúdo se você acha que esse conteúdo está agregando algum valor para você. E mais do que isso, para você se inscrever aqui no canal, porque eu sei que na fase de euforia, muitas das vezes você vai precisar saber o que vai estar acontecendo naquele exato momento no mercado. E acredite, aqui você vai encontrar sempre informações profundas e precisas, baseadas em horas e horas de estudo que eu busco trazer aqui de graça para você. Então, se você puder se inscrever e deixar o like, eu agradeço muito de coração. Mas vamos lá, vamos voltar ao contexto que a gente tem. Eu acho que a primeira parte que a gente precisa entender sobre esse pensamento geral contra a out-season é refutar alguns dos argumentos mais importantes que as pessoas levantam. O primeiro argumento que muitas pessoas estão afirmando agora para falar que não faz sentido imaginar uma out-season é o fato de nós termos muitos tokens no mercado de cripto. E sim, isso é muito verdade. Hoje nós temos 36 milhões de tokens criados no mercado de cripto. E sendo bem franco com você, muito possivelmente em algum momento de 2026 nós atingiremos a marca dos 100 milhões de tokens. Orlando, então tem token pra caramba e esse dinheiro todo vai ser diluído entre eles. Será mesmo?
E aí, o que eu fiz? Eu fui buscar como a gente tinha a quantidade de tokens em outros ciclos. Se a gente volta para 2017, nós tínhamos 3.000 tokens. Em contrapartida, no ciclo anterior, nós tínhamos menos de 500 a 200 tokens. Agora, o ponto interessante é que já em 2021, a gente já tinha superado a marca do milhão de tokens. Nós tínhamos 1,5 milhões de tokens e que ao final daquele ciclo, em 2022, já tinham se transformado em mais de 3 milhões de tokens. Sabe o que é interessante? Se a gente compara 2017 com 2021, a gente teve um crescimento muito maior em termos de quantidade relativa de tokens do que em relação a 2021 e 2025. O que eu quero explicar aqui para você é uma coisa muito simples. Sim, nós temos mais tokens, mas não necessariamente significa que o capital vai fluir para esses ativos. Também, um outro fato que pouca gente se atentou é quando a gente analisa o top 100. Hoje a gente está falando de uma capitalização total de mercado de cerca de 3,1 trilhões de dólares. Em contrapartida, se a gente soma todos os tokens existentes hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse valor é de cerca de 3,3 trilhões de dólares. Então, sim, praticamente 98% de todo o valor do mercado de cripto está concentrado nas 100 maiores criptomoedas do mercado. Mais uma vez, o que eu quero te mostrar aqui é bem simples. Pode até existir milhares, milhões, talvez num futuro próximo bilhões de tokens. Mas isso não significa que isso exclui o fato do capital escoar para uma quantidade de ativos. A única coisa que faz é que agora está mais difícil saber quais são os tokens que vão ser destaques. E você buscar realmente aquela carteira com um monte de criptomoeda que você não entende nada, tentando na esperança e na sorte acertar um ativo que vai estourar, muito possivelmente vai ser uma estratégia que vai dar errado. Um segundo ponto, e para mim esse sim é um argumento que a gente precisa refutar com mais dados e mais estruturas, é a questão dos fundos de Venture Capital. De fato, os fundos de Venture Capital mudaram completamente a dinâmica do mercado de cripto. Lá em 2017 ou até mesmo 2021, se você queria lançar uma criptomoeda, você precisava de recursos da comunidade. E por consequência, as criptomoedas chegavam com uma distribuição muito mais justa e com valor muito menor para a maioria das pessoas. Hoje isso é diferente. Basta pegar o exemplo da Starknet, que no momento que ela foi listada publicamente, ela praticamente só desvalorizou. Por quê? Porque já tinham acontecido vários e vários rounds. E a Starknet já chegou no mercado valendo alguns bilhões de dólares. De fato, isso daqui é um ponto de alerta. E sinceramente, a minha dica nesse caso aqui específica é bem simples. Você deveria se atentar aos tokens que você está investindo. Se esses tokens têm uma chance alta de inflação, você muito possivelmente deveria cortar ou reduzir significativamente da sua lista, porque a chance deles darem certo se torna um pouco menor. Então, os dois primeiros insights que eu quero que você saia daqui, dessa primeira parte do vídeo, é bem simples. A quantidade de tokens do mercado, sinceramente, não importa. O fato só importa para quem não tem uma análise profunda e sabe selecionar bons ativos. Assim como o fato de a gente ter Venture Capitals realmente reduz a assimetria. E aí a gente vai ter uma quantidade ainda menor de tokens. Então, basicamente, essas duas informações só mostram que para você ter sucesso numa out-season, na out-season de 2025, você precisa estar estudando muito mais sobre o mercado. E aí a gente entra talvez no terceiro ponto. E para mim, o argumento mais válido até agora. Nós não teremos out-season porque nós não temos perspectiva de injeção de capital a mais dentro do mundo, ou seja, nós não teremos mais liquidez, bancos centrais imprimindo dinheiro, estímulos monetários, entre outras coisas. E de fato, quando a gente analisa esse contexto aqui, sem fazer um pensamento de segunda ordem, entender exatamente o que está acontecendo agora, parece que isso é verdade. Por quê? Porque nós estamos tendo uma grande guerra comercial entre Estados Unidos e China. Nós estamos no maior índice de incerteza econômica nos Estados Unidos desde o Covid-19, que foi uma grande crise, e depois disso a gente só equipara com a crise de 2008, e nós estamos no maior período de incerteza da China também desde o período do Covid-19. Então, quando a gente olha esses dois gráficos de incerteza, fica claro que o mundo não está disposto a alocar capital em qualquer coisa. Por quê? Porque ele está muito incerto. Mas aqui é onde que a gente se engana. Porque uma das últimas vezes que nós vivemos um contexto como esse foi em 1985. E sabe o que aconteceu? A gente também teve um período de guerra comercial que no final foi resolvido com o Acordo de Plaza. Para quem não sabe isso, as 5 maiores potências da época entraram em um conjunto, em um consenso, onde eles decidiram proteger suas respectivas economias e permitir a desvalorização do dólar. Com isso, a gente teve uma queda do DXY e depois a gente teve um movimento muito positivo de ativos de risco. Eu acredito que nós estamos vivendo um contexto muito parecido. A grande verdade é que a guerra comercial entre Estados Unidos e China não é uma guerra que é para durar muito tempo, porque isso simplesmente só destruiria as duas economias. Isso não é interesse nem do Trump, nem do Xi Jinping. A tendência é que exista um acordo entre as duas economias que precisam desesperadamente fazer mais injeção de liquidez. Isso melhoraria muito o nosso cenário, porque a gente teria um cenário mais estável de inflação,
uma possibilidade de estímulos econômicos maiores. E o último ponto, e talvez o ponto mais interessante, a gente pegaria esse momento que é onde o mercado apenas aposta em 2 cortes de juros para esse ano e talvez a gente aumentaria para 3 ou mais cortes de juros. Então, a grande questão aqui, e talvez é uma das questões mais difíceis de pensar, porque é um comportamento totalmente contracíclico, é os momentos de incerteza do mercado são os momentos que nós mais fazemos dinheiro. E ter essa tranquilidade e compreender essa dinâmica facilita quando a gente avalia toda essa estrutura. Beleza, se você entendeu até aqui esse contexto e percebeu que talvez os 3 maiores argumentos contra o out-season não sejam tão verdades assim, o que nós precisamos avaliar agora? Nós precisamos entender o comportamento do mercado durante o período de out-season. Por quê? Porque esse é um outro grande erro que a maioria das pessoas comete. Normalmente elas não entendem a velocidade que as out-seasons acontecem. E muitas das vezes elas ficam extremamente frustradas com as quedas mais significativas da sua carteira e acabam se posicionando em ativos apenas seguros e perdendo dinheiro com isso. Quando a gente analisa no detalhe mesmo, a gente percebe que a grande movimentação da out-season, a grande sacada, acontece em cerca de 120 dias. Isso aconteceu tanto na out-season de 2021 quanto na out-season de 2017. E essa daqui talvez seja uma das sacadas fundamentais de serem feitas. De fato, a out-season é um período extremamente curto. E a gente tentar acertar ele no limite, muitas das vezes vai dar errado. Então, às vezes, a gente precisa, se a gente está buscando uma multiplicação maior, aceitar que nossa carteira vai ter quedas mais significativas em alguns momentos. E desde que as nossas teses sejam teses que fazem sentido e que não serão abandonadas ao longo do tempo, nós iremos acabar ganhando dinheiro. E isso, para mim, é uma das sacadas mais importantes da gente ter toda essa estrutura. Mas tem uma coisa que realmente eu preciso falar, e essa é a terceira grande dica, né, em relação ao out-season, que, sinceramente, você não vai escutar em lugar nenhum. Por quê? Porque essa é a dica mais cruel. E a grande verdade é que a out-season não será para todos. Na verdade, cada out-season tende a ser para um grupo ainda mais seleto de protocolos. Se a gente analisa aqui os principais setores do mercado de cripto, sejam de chains que geram taxa, sejam de DEX, sejam de plataformas de empréstimos ou de stablecoin, a gente percebe que elas são controladas por pouquíssimos ativos. Normalmente 3 ou 5 ativos controlam aí 70% a 90% do market share de todo o mercado. E qual que é o insight que eu quero te dar aqui? Cada vez mais as out-seasons serão mais restritas. E você avaliar do ponto de vista fundamentalista e estrutural aquele projeto e ver se ele faz sentido e ele é coerente é uma das formas mais prováveis de você acertar. Não estou falando que nessa out-season também não vão ser coisas como aberrações, coisas que não fazem sentido. Meme coins, às vezes estourando, algum agente de inteligência artificial. Mas eu estou falando que o caminho mais coerente para você ter uma maior probabilidade de acertar, principalmente porque você vai precisar segurar esses ativos em alguns momentos de baixa, é justamente focando em ativos vencedores com os bons fundamentos. E aí vem um último conselho, para mim um dos conselhos fundamentais, e por sinal, um conselho que a gente consegue ver de forma evidente num dos ativos que resistiu melhor a essa última queda do mercado, que é esse gráfico que eu estou mostrando aqui agora da Hyperliquid. Também foque em ativos que têm bons tokenomics. Orlando, o que é isso? Basicamente, é o token do ativo. Se o token do ativo possui utilidade e principalmente caminhos para ele continuar tendo demanda, ele vai resistir melhor a momentos de baixa e vai ter capacidade de valorização mais significativa. Eu peguei o caso da Hyperliquid por quê? Porque no caso da Hyperliquid, ela é uma plataforma de DEX e ela ganha dinheiro em momentos de volatilidade de mercado, seja para alto, seja para baixo. E hoje esse dinheiro todo é revertido para recompra de tokens. Esse é um dos grandes motivos do token ter tanta estabilidade e segurar uma determinada faixa de preço. Mas, enfim, existem outras aplicações e outras estruturas para fazer isso. Mas é evidente que, para encontrar isso nesse exato momento de mercado, você precisa garimpar bem, estudar bem e ter convicção nas teses que você está investindo. E sendo bem sincero, algumas delas você não vai achar em corretora, você vai achar realmente sabendo lidar de forma verdadeira com o mercado de cripto. Mas, Orlando, eu não tenho tempo para isso e muito menos conhecimento para aproveitar isso. Então, eu tenho um convite ideal para você para resolver esses problemas. No dia 16 de fevereiro, eu vou fazer uma imersão de quase 3 horas, que se chama Fórmula Cripto. Nela, eu vou falar sobre análise on-chain, sobre realização de lucros e, principalmente, como a gente pode pensar uma estruturação de portfólio e otimizar esse portfólio para maximizar resultados nesse contexto de mercado. Eu te garanto que podem ser 3 horas que mudam totalmente a sua perspectiva e, o mais importante por isso, por um preço irrisório comparado ao resultado que você pode ganhar, que é apenas R$ 27,90. Se você quiser fazer parte, estou deixando o link aqui na descrição. No mais, espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever e não desista do mercado. Acredite, os momentos de maior incerteza são os momentos que nós normalmente mais fazemos dinheiro.